Muito bem, vamos lá. Nosso livro, então, Na Era do Espírito, espíritos diversos participando com mensagens, com esclarecimentos, e através do nosso querido Chico, e depois Herculano Pires trazendo ali os seus comentários, né, usando o pseudônimo de Irmão Saulo. O tema de hoje, item número 27, é o nosso último item desse nosso capítulo, lembrando que o 28, que traz para nós aqui o presente de Natal, nós antecipamos exatamente para falar lá no nosso último encontro do ano passado, às vésperas do Natal. Então nós adiantamos essas reflexões para que coincidisse, né, conosco nesse nosso aprendizado. Então hoje, 27 discussões acaloradas, depois vida afetiva, que é o tema central aqui do nosso trabalho, e Emmanuel vai trazer para nós, e a chave da reencarnação. Irmão Saulo faz o seu comentário, né? E já adiantamos também, bom dia, dona Miriam, já adiantamos também que o próximo livro, Astronautas do Além, que é a sequência desse livro, né, nessa trilogia que nós iniciamos com Chico Xavier Pede Licença, depois Na Era do Espírito e depois Astronautas do Além, um livro que traz o mesmo conteúdo, né, ou melhor, a mesma estrutura, né, com o Chico, trazendo para nós essas mensagens recebidas conforme os estudos que eram desenvolvidos lá em Uberaba, e mandando essas mensagens para Herculano Pires e também o contexto do recebimento da mensagem. Herculano trazia um artigo, né, e todo esse material era publicado na Folha de São Paulo na década de 1970. Então, a gente está indo já para a terceira parte desse nosso livro, e só para lembrar que no nosso roteiro, né, nós estudamos então das obras do Chico, só para a gente lembrar, começamos com Pinga Fogo, a transcrição do programa do primeiro Pinga Fogo lá em 1971, no mês de janeiro. Depois nós fomos para Plantão de Respostas, que foi o segundo Pinga Fogo, em dezembro de 1971 também. Estudamos o Cartas de uma Morta, né, de Maria João de Deus. Vimos Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos. Chico Xavier Pede Licença. Vamos agora para esse livro. Depois nós temos aqui alguns outros, né, que eu tenho anotado. Por exemplo, né, Baú de Casos, Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos, Mensagens do Pequeno Morto. Temos também aqui Instruções Psicofônicas. E a gente vai cumprir aquele nosso roteiro de 10 livros, né, que era a nossa proposta, 10 livros para estudarmos, livros pouco conhecidos do Chico. Então, para isso, a gente acabou se organizando aqui nesse roteiro, né? Flor de Vênus, seja bem-vinda aqui ao nosso trabalho, né? Você que é novata aqui conosco, seja muito bem-vinda. Se sinta muito à vontade aqui para colocar suas dúvidas, seus argumentos aí na área de texto, também participando conosco, um estudo bastante interativo aqui com os nossos amigos, né? Bom dia, Andréia, bom dia, Fabi. Então, temos muitos livros para estudar ainda, né? Mas aqui, completando então essas 10 obras, aí depois a gente volta, né, conforme a nossa programação, iniciando com o estudo do Livro dos Espíritos, né? Livro sempre importante, só para a gente lembrar que na primeira rodada de estudos desse livro, nós levamos 4 anos para completá-lo, né? Foi assim, um estudo bem longo. Mas o Livro dos Espíritos é sempre essencial, sempre fundamental para nos embasarmos, né, aqui no nosso trabalho. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, esse é o 6º livro, temos mais 4 livros para estudarmos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º livro é o Astronautas do Além, e depois nós temos, desses nomes todos que eu coloquei para vocês aqui, desses títulos todos, eu tenho que escolher 3. Aí vai ser ali uma escolha árdua, né? Qual vai ser ali o mais interessante para a gente escolher, para a gente começar. Mas muito bem, vamos lá. Então, Discussões Acaloradas é o título aqui do nosso tema de hoje, e o Chico traz para nós, então, o seguinte contexto. Não sei por que os problemas afetivos são atualmente os mais debatidos na Terra. Antes da nossa reunião pública, as conversações giravam intensamente em torno de sexo e suas manifestações. Aqui só para lembrar, né?
quando um assunto como esse, do sexo e suas manifestações, hoje nós temos uma liberdade para tratar desse assunto, apesar ainda das polêmicas, né, das dificuldades que nós temos com relação, né, à sexualidade, com relação a gêneros, mas nós estamos falando aqui desse livro de 1970, portanto nós estamos voltando 50 anos no tempo. Se hoje nós já temos todos esses detalhes, esses conflitos que surgem em torno desse assunto, imaginemos naquela época, né, quando as concepções da família, quando os valores da sociedade eram outros, né, e os preconceitos muito mais enraizados, né? Então, por isso o Chico coloca, né, que nesse campo aqui, né, até o título já fala, né, discussões acaloradas. Do porquê de tão acalorada? Exatamente pela natureza do assunto. Os amigos que permutavam ideias a respeito vinham de cidades diversas e o tema provocava discussões muito acaloradas e interessantes no que se refere à liberdade na vida. Iniciada a reunião, veio para nossos estudos a questão 938 de O Livro dos Espíritos. E após os comentários habituais, o nosso caro Emmanuel nos ofertou a mensagem intitulada Vida Afetiva que lhe envio, desejoso de vê-la complementada com os seus estudos e reflexões. Então esse é o recadinho do Chico para Herculano Pires. Então, quando o estudo começou, questão 938 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela. Ela é uma questão que faz parte do capítulo, é o quarto livro, né, que fala sobre penas e gozos futuros. Esse tema, então, fala sobre... deixa eu só pegar aqui só um instantinho... 934, 938. Decepções, ingratidões, afeições destruídas. Lembrando, né, que o Chico comentava que assim que o assunto começava a ser tratado, eles então abriam o Livro dos Espíritos e surgia ali uma questão diretamente ligada ao tema, né? Então, os Espíritos trazendo uma intuição bem interessante, por um mecanismo, claro, que a gente não conhece, mas certamente ali nos induzindo mecanicamente a abrirmos o livro numa determinada página, que vai exatamente calhar com o assunto que eles já sabem antecipadamente. Questão 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Então, a ingratidão provoca muitas decepções, e essas decepções vão fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais fechadas, cada vez mais isoladas, cada vez mais distantes. Então foi colocado exatamente ali que se esse endurecimento, se esse isolamento desses corações, fechando-os à sensibilidade, isso não seria resultado dessas decepções vindas da ingratidão. E nesse caso nós falamos de ingratidão em vários aspectos, né? A ingratidão no trabalho, a ingratidão no ambiente familiar, a ingratidão na retribuição do afeto, né, que uma pessoa devota a outra. Então, ingratidão nos vários sentidos, né? Mas os Espíritos responderam então: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então essa primeira resposta coloca para nós que o homem de coração, como dizes aqui, né, como foi dito, esse homem de coração é aquele que faz pelo prazer de fazer, né, é aquele que se doa pelo prazer de se doar sem esperar retribuição, porque o sentimento de ingratidão vem exatamente por aquele que espera a gratidão de alguém. E nós estamos ainda no estágio evolutivo em que nós precisamos disso. Você faz alguma coisa para alguém e esse alguém tem que fazer alguma coisa de volta para retribuir, seja através de um gesto, seja através de um sentimento. Então, da mesma forma também que nós falamos, né, mas por que as pessoas se sentem humilhadas? Exatamente porque ainda são orgulhosas.
Então nós vamos percebendo que muitos sentimentos que nós trazemos ainda em nossos corações são, na verdade, resultados das nossas próprias imperfeições. Madre Teresa, por exemplo, será que ela tinha aquele sentimento de ingratidão quando ela fazia alguma coisa por alguém que não reconhecia o seu gesto? Né? Então a gente vai percebendo que quanto mais o espírito evolui, ele percebe que o que ele faz, as suas ações, visam um bem geral, mesmo que seja direcionado para alguém. E que ela não depende daquela pessoa para se sentir feliz. Porque a relação dela, como a própria Madre Teresa traz para nós, naquela mensagem tão bem conhecida, ela fala para nós que é um sentimento que diz respeito à pessoa e a Deus. Né? Eu vou até ler de novo aquela mensagem, né, que eu sempre gosto tanto dela. Deixa eu só pegar aqui só um instantinho, que já está na mão. Ela diz assim... Peraí, não é esse. Eu vou ter que abrir aqui, mas eu quero abrir para a gente poder estudar juntos. Só um instante. Ela diz assim... Espera só um pouquinho... Aqui, calma lá, é rápido. Bem rápido. E ela diz o seguinte. Vamos lá, achei. É que meu computador às vezes é um labirinto, né? Então para chegar até alguma coisa eu preciso fazer uma longa jornada aqui pelos corredores. Ela diz assim: observem como essa mensagem ela está diretamente ligada a esse sentimento de ingratidão. Então ela diz assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então a gente vê que esse tipo de ideia que ela traz para nós mostra exatamente isso, né? O sentimento de ingratidão que nós temos é porque nós esperamos das pessoas aquilo que nem sempre elas têm condições de oferecer. Né? Por isso que os espíritos colocam isso para nós, né? Essa grande expectativa que nós criamos, né? O Brás colocou lá em cima, né? Um espírito de luz encarnado nessa terrinha leva pancada de todo o tamanho. E esse espírito de luz, Brás, exatamente absorve essa pancada com muito amor. Né? Essa é a grande diferença da grande maioria de nós. Né? A Flor colocou para nós, né? O egocentrismo, que acaba nos machucando de alguma maneira. Poucas pessoas fazem o bem para o coletivo e sim para se sanar, né? De fato. O sentimento de ingratidão dentro de si vem porque nosso ego acaba não se sentindo nutrido, né? É exatamente o ego que nos provoca isso, né? O egocentrismo, o egoísmo. Então a gente sempre espera a retribuição para satisfazer as nossas carências, né? Enquanto que o espírito que cresce, que evolui, ele já reconhece exatamente qual é a sua posição, qual é a sua necessidade. André colocou, né? Estou numa fase de grandes reflexões e angústias com esse assunto. Já entendi, sou egoísta, mas ainda assim espero pelo menos
um gesto mais afetuoso do obrigado, ainda tenho muito que caminhar. Né? O pior é que recebo as intuições, mas a mente não aceita bem. É aquilo que nós conversamos outra vez, né, Andréia? É que aquele indivíduo que não consegue agradecer, ou que não somente não agradece, como muitas vezes reclama daquilo que foi feito para ele, é porque a vida o tornou assim. Né? Então nós temos que vê-lo como um doente da alma, né? Que eu sempre coloco para vocês, que é aquilo que Joana nos apresenta. Né? Então, Joana diz que aquele que adoeceu da alma é alguém que precisa de muito amor para poder se curar. E nem sempre naquele momento ele tem condições de mostrar isso. Né? Então essa é a diferença. Mas é isso, né? Como lembrou a Angelina, né? Você receberá. Então pode não ser daquela pessoa, mas certamente virá. E depois aqui, só para a gente continuar de onde parou, 938A, que é uma continuação, né? Kardec pergunta: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? A resposta: pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. E depois Kardec traz aqui um pequeno comentário. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações com os seus simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então foi esse estudo, foi essa questão que foi apresentada, então, lá após eles falarem sobre esse sentimento de ingratidão, esse sentimento de retribuição, né, até mesmo de afeto, qual é o tema que a gente vem trabalhando aqui. Emmanuel, então, trouxe para nós vida afetiva, né, então aqui o assunto falava sobre o sexo e suas manifestações, e Emmanuel trouxe, então, vida afetiva, e diz o seguinte para nós: todos os problemas da vida afetiva serão devidamente aclarados quando o conhecimento da reencarnação for concedido na base da regra áurea. Né? Então a regra áurea, como nós a conhecemos, né? Ela diz assim, cadê aqui? É uma interpretação aqui da passagem do livro de Mateus, capítulo 22. Amará teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, quando se fala sobre a regra áurea, né, que é aquela regra que nos orienta a todos, é exatamente isso, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós, ou amar ao outro como a nós mesmos. Né? Então é sempre essa visão, não esperar que o outro faça para nós aquilo que nos agrade, mas que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então, a vida afetiva seria exatamente nesse mesmo molde. Porque para que o outro me ame, eu tenho que amá-lo também da mesma forma como eu gostaria de ser amado. E não esperar que ele me ame primeiro, porque geralmente é assim. A gente percebe que muitas frustrações que acontecem dentro da vida afetiva vêm exatamente pela grande expectativa que cada um tem daquilo que o outro tem para oferecer. Então, num casal, você tem de um lado aquele que deseja ser amado e do outro lado, o outro que também deseja ser amado. Os dois apresentando desejos, os dois apresentando carências. E quando se percebe que há imperfeições dos dois lados,
já que os dois são carentes, aí então nós começamos a perceber essa grande disputa, essa grande briga, e os casais não se entendem. Então isso porque ainda não são capazes de doarem-se para a relação, mas sempre esperam que o outro se doe para a relação, né? Então esse é o grande problema que nós encontramos. Angelina colocou, né? Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos, né? Então André Luiz trouxe para nós. Jesus a complementou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então também é a mensagem forte do Evangelho. E diz assim para nós. Emmanuel continua, né? Faremos a outrem, nos domínios afetivos, aquilo que desejamos se nos faça. Isso porque de tudo que doarmos ao coração alheio, receberemos de volta. Bom dia, Andréia. Então aqui é exatamente o contrário do que nós esperamos, né? Porque ele diz assim mais uma vez. Tudo o que doarmos ao coração alheio, receberemos de volta. O que nós fazemos é o contrário. Tudo que nós esperarmos que o outro nos dê, aí eu vou retribuir. Não o contrário. Então não sou eu que tomarei a iniciativa. A iniciativa sempre tem que ser do outro, que vai me satisfazer dentro das minhas necessidades. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje no mundo. Não é algo relacionado com espíritas, não é algo relacionado com adeptos de outras crenças, isso não diz respeito nem a brasileiros, nem a africanos, nem a asiáticos, não importa. É o ser humano que ainda traz no coração essa mesma carência, que nada mais é do que fruto do próprio egoísmo. E o egoísmo acaba sendo ainda, né, uma das grandes chagas da humanidade, porque todos nós evoluímos partindo do mesmo princípio, que era exatamente ali o nosso estágio mais primitivo. Enquanto ali o egoísmo era uma questão quase que de sobrevivência. Da sobrevivência ele passou a ser uma necessidade do nosso equilíbrio psíquico. E aí então nós vamos evoluindo até o momento em que o egoísmo acaba sendo completamente dissipado e nós nos tornamos pessoas fraternas como um todo. Mas nós estamos ainda numa fase em que o egoísmo é muito poderoso. Então, dizendo respeito ao ser humano, nós vamos encontrar o egoísmo que causa uma guerra, como nós estamos acompanhando, o egoísmo que provocou aquele desequilíbrio de produtos, de medicamentos na época do início da pandemia que nós vemos, né? Países mais ricos correndo atrás dos recursos, enquanto os mais pobres ficavam abandonados. E nós vamos encontrar o egoísmo dentro dos lares, quando pessoas, casais estão se relacionando, em que cada um pensa primeiro em si, esperando que o outro retribua. Bom dia, Gilda. Então vamos lá. O amor em sua luminosa liberdade é independente em suas escolhas e manifestações. No entanto, obedece igualmente ao princípio livre na sementeira e escravo na colheita. Então uma frase muito forte de Emmanuel, que nós somos livres para semear, mas temos que, né, a colheita é obrigatória para todos nós. E aqui Emmanuel traz um detalhe nessa frase que a gente presta muita atenção, nesse livre na sementeira e escravo da colheita, e acaba não percebendo o detalhe que ele traz. O amor, em sua luminosa liberdade, é independente em suas escolhas e manifestações. Nós vamos lembrar que o tema principal que gerou essa mensagem, naquela discussão calorosa, né, encalorada que nós vimos ali, que o Chico trouxe para nós, falava em torno das manifestações do sexo, que hoje nós chamamos de manifestações de gênero. E quando ele fala para nós que o amor é independente em suas escolhas e manifestações, significa que duas pessoas, independente das formas como elas se expressam, elas têm ali a liberdade de expressar esse sentimento. Tanto é assim que nós percebemos hoje, por exemplo, quando nós falamos em homossexualidade, a ideia que diz respeito a esse tipo de manifestação de gênero, nós pensamos em homossexualidade, são duas pessoas que são atraídas fisicamente, duas pessoas do mesmo sexo. Mas a gente pergunta, mas para aí, duas pessoas do mesmo sexo que são atraídas fisicamente, elas não são capazes de amar? Daí então surgiu a expressão homoafetividade, que são duas pessoas que se manifestam no mesmo gênero e que se sentem atraídas pelo sentimento e não pelo físico.
Por isso, quando Emmanuel traz para nós aqui, mais uma vez eu vou ler, porque é sempre importante a gente repetir, para poder absorver a essência do que ele quer dizer. O amor, em sua luminosa liberdade, é independente em suas escolhas e manifestações, ou seja, o amor é amor. Quando nós falamos do amor, nesse sentimento afetivo entre duas pessoas, não importa se é entre homem, se é mulher, não importa se são entre dois homens, duas mulheres, se são duas pessoas que são transgêneros, o amor é sempre amor. Mas nós estamos dizendo assim, não, mas eu amo a minha esposa, ou eu amo meu marido, o meu amor ele é muito mais valioso do que duas pessoas do mesmo sexo. Quem somos nós para pensarmos dessa forma? Exato, Braz, né? Então, é isso que Emmanuel coloca, a grandeza do sentimento do amor, é que ele é puro da forma como ele é, independente da sua manifestação. Porque da mesma forma que nós encontramos a falsidade, ou melhor, a atração física entre duas pessoas que, por exemplo, são do mesmo gênero, nós vamos encontrar também, num casal heterossexual, apenas a atração física, sem qualquer tipo de manifestação afetiva verdadeira. Então, quando se fala sobre o tema que nós estamos abordando, que fala sobre manifestação, a vida afetiva no sentido do amor puro, do amor verdadeiro. Por isso, então, o amor ele é livre, não somos nós que vamos classificá-lo, qual é mais, qual que é menos. E aí, então, mas lembrando que ele fala para nós também sobre questões relacionadas com fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. E ele coloca assim: ligeira recolta de observações nos fará pensar nisso. Em muitas ocasiões, o rival que abatemos, de um modo ou de outro, induzindo-o à desencarnação, é o filho que a vida e o tempo nos colocam nos braços, a cobrar-nos em abnegação e renúncia à assistência e à proteção que lhe devemos. Então aqui Emmanuel começa a exemplificar essas questões de lesões afetivas que são provocadas em situações comuns no nosso cotidiano, mostrando que a lei de causa e efeito vai fazer com que esses espíritos se reencontrem, muitas vezes em situações bastante turbulentas. E ele traz mais um para nós aqui, porque nesse primeiro ele fala, né? O rival que abatemos, induzindo-o à desencarnação. Então, lembrando, né, esse rival que abatemos fala exatamente de lesões afetivas profundas, muitas vezes induzindo a reencarnação, por exemplo, através do suicídio. Quando alguém não suporta mais aquele tipo de constrangimento, a vida não tem mais sentido. Mas a questão é, o indivíduo que cometeu o suicídio, o indivíduo cuja vida definhou por causa de uma grande decepção amorosa, quem foi o responsável por isso? E esse responsável, como foi colocado, né, é o filho que a vida e o tempo nos colocam nos braços, a cobrar-nos em abnegação e renúncia à assistência e à proteção que lhe devemos. Então, muitas vezes, daquele casal, aquele que é lesado e acaba depois caminhando para esse caminho, né, tão triste da desencarnação dessa forma, ele voltará depois como um ser. Né? A gente tem acompanhado, inclusive, no próprio estudo do E a Vida Continua, vocês se lembram, né? Então ali nós tínhamos Túlio, que era aquele jovem que desencarnou assassinado, mas antes ele cometeu o suicídio. Estavam fazendo planejamento para que ele voltasse exatamente para ser o filho do assassino. Então, o que Emmanuel coloca aqui agora, André Luiz está mostrando para nós através daquele relato. E depois continua. O jovem ou a jovem que furtamos nos braços de nossos filhos, ou seja, né, aquele indivíduo que vem, por exemplo, se aproximar de uma filha, se aproximar de um filho, mas ele é rejeitado por uma série de preconceitos, né? Aquele tipo de homem não é o ideal para minha filha, ou aquele tipo de mulher não é o ideal para o meu filho, essas pessoas não devem entrar na minha família, ou até mesmo hoje nós vemos, né, casais que trazem filhos, né, que são, por exemplo, homossexuais, e se aproximam por um amor verdadeiro de uma outra pessoa que vai lhe complementá-lo no seu sentimento, ou muitas vezes é compartilhá-lo, não complementá-lo, né?
vai compartilhar nos seus sentimentos, aquelas pessoas são rejeitadas pelos pais, pelas famílias. Então veja o que Emmanuel fala sobre isso. O jovem ou a jovem que furtamos dos braços de nossos filhos, considerando-os indignos de nossa equipe doméstica, impondo-lhes, direta ou indiretamente, a morte do corpo físico, voltam na condição de netos, em muitas circunstâncias, compartilhando-nos o leito e a vida. Então Emmanuel está trazendo para nós aqui, naturalmente, situações capitais, situações críticas, né, em que tais lesões afetivas são tão profundas que acabam interferindo de uma forma direta na vida daquela pessoa, levando-a, por um caminho ou por outro, à desencarnação. E aí então nós vimos no primeiro, né, a lesão que é provocada direto naquela pessoa que compartilha conosco. No segundo caso, ele fala sobre aquela pessoa que é rejeitada pela família, considerando-a indigna. Eu não quero esse tipo de gente dentro da minha casa. E aquela pessoa se torna, pelo impacto dessa rejeição, ela fica tão desequilibrada que a vida dela perde o sentido. Essa mesma pessoa volta para aquele mesmo núcleo familiar por outros caminhos exatamente para receber aquele carinho que foi rejeitado para ela naquele momento que ela mais precisava. E continua. A criança nascitura que arrojamos à vala do aborto desnecessário. Quando ele coloca aborto desnecessário naturalmente, ele fala sobre o aborto espontâneo, né? Não o aborto provocado para interromper uma gravidez sem qualquer tipo de justificativa. Isso porque nós vimos, né, no próprio livro E a Vida Continua, aquele caso em que o aborto terapêutico foi necessário para preservar a vida da mãe, que os próprios espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem para nós que o único aborto que é justificado é quando a vida da mãe corre risco e vale mais a pena interromper aquela vida que começa do que ceifar aquela vida que já está em andamento. Agora, quando ele coloca a criança nascitura que arrojamos à vala do aborto desnecessário, por exemplo, né, uma jovem engravida, os pais não aceitam essa gravidez, forçam esse aborto. Aquela mulher que engravida, por opção própria, força o aborto. Num casal, o homem, por exemplo, não aceita a gravidez e induz aquela jovem, aquela companheira, ao aborto. Então nós vamos encontrar várias situações em que esse aborto desnecessário se mostra. A criança nascitura que arrojamos à vala do aborto desnecessário e que deveria nascer, crescer para o desenvolvimento da afetividade pacífica entre os nossos descendentes, costuma encontrar novo berço em nosso clima social, reaparecendo na condição do homem ou da mulher que mais tarde nos aborda a organização familiar, exigindo-nos pesados tributos de aflição. Né, a Flor lembrou que isso ocorre muito. Infelizmente o aborto é algo muito grave, né, que a nossa sociedade hoje vem enfrentando, né, com questões sociais, questões políticas, né, até mesmo polêmicas também que vão entrando, em países que liberam o aborto, campanhas pró-aborto, né? Então hoje se fala muito em liberdade das pessoas sem terem qualquer compreensão sobre a realidade espiritual. Mas como a gente sabe que a ignorância não isenta ninguém da responsabilidade, né, como foi colocado para nós aqui, mais uma vez, costuma encontrar novo berço em nosso clima social, reaparecendo na condição do homem e da mulher que mais tarde nos aborda a organização familiar, exigindo-nos pesados tributos de aflição. E é o que nós vamos encontrar, né? Quando nós percebemos, por exemplo, em livros que trazem para nós relatos de espíritos que sofreram o aborto, o caso, por exemplo, né, Deixe-me Viver, livro de Luiz Sérgio, Os Abortados, uma coletânea de mensagens de espíritos que vivenciaram essa triste experiência. A grande maioria desses espíritos, pelo fato de estar ainda muito ligada a essa faixa evolutiva que nós temos de mundo de provas e expiações, acaba não aceitando com facilidade essa experiência.
E aí, portanto, vem o sentimento de revolta, vem o sentimento de o desejo de vingança, passa-se por processos obsessivos, e esse espírito, então, quando reencarna numa outra existência, traz ainda aquele sentimento de grande, de profundo rancor. Por isso, então, essas profundas aflições, esses tributos de aflições, na verdade, pesados tributos de aflição, que vai exatamente trazer nessa relação, aquela relação com graves antipatias, com perseguições. E por que tudo isso? Por que existe, então, dentro de uma família, pessoas que se odeiam tanto? De um modo geral, vai se dizer, porque ele simplesmente, o santo não bate, como se diz popularmente, né? E, na verdade, quando nós começamos a explorar o histórico espiritual de cada indivíduo, nós vamos perceber que existem raízes lá atrás no passado, e são essas raízes que vão provocar exatamente essa reação, que vão repercutir na vida atual daquele grupo familiar. Continua Emmanuel. As criaturas que enganamos no terreno do afeto, em outras estâncias, habitualmente retornam até nós por filhos problemas, reclamando-nos a atenção e carinho constantes para o reajuste emocional que demandam. Então são aqueles casos de casais que no passado um acabou abusando afetivamente do outro, provocando grandes desequilíbrios, e aí então esses espíritos retornam, se reencontram em configurações diferentes, agora na condição de pais e filhos, e nós chegamos a ver sobre isso quando Emmanuel trouxe para nós aquele estudo. Deixa eu pegar aqui o título. Foi lá no começo que nós estudamos. Familiares problemas, jovens difíceis, opiniões sobre juventude. Então, vários temas que nós estudamos, até mesmo aqui no Anaera do Espírito, que trata exatamente disso, né? Aquele complexo de Édipo, complexo de Eletra que nós estudamos, né? Vocês se lembram, né? Que são ali personagens da mitologia grega que refletem exatamente relações desequilibradas entre filhos e pais, entre filhas e pais, e filhos e mães. E aí se pergunta, mas por que essa relação desse apego, né, dessa carência tão doentia que muitas vezes um nutre pelo outro? E aí Emmanuel traz para nós essa resposta. Criaturas que enganamos no terreno do afeto, em outras estâncias, retornam até nós por filhos problemas, reclamando-nos atenção e carinhos constantes para o reajuste emocional que demandam. E aí, então, nesse caso, esses pais terão que aplicar, terão que utilizar processos educativos, afetivos, diferenciados, para fazer com que aquele espírito adoecido que se aproxima do grupo familiar possa se reequilibrar. Então ele vai receber um afeto diferente, ele vai receber uma atenção diferente para que ele possa retomar o equilíbrio perdido, quando naquele tipo de relação ele acabou se desequilibrando. Braz lembrou aqui, né, uma senhora ilusiana, não podia ter filho, começou a sonhar com uma criança, chegando a ela em um feixe de luz. Um dia, ao acordar, tinha uma criancinha abandonada em seu alpendre, né? Hoje é o anjo da guarda dela, né? E nós vamos perceber que esses espíritos então se aproximam, seja através, né, de uma gestação, seja através de uma adoção, né? O mecanismo da lei de causa e efeito utiliza recursos que nós podemos tentar evitar, né? Mas como a gente lembra, né, o homem põe e Deus dispõe, né? Então é a lei divina que se aplica a nós, não nós que fazemos as leis divinas ao nosso bel prazer, né? Frustrações, conflitos, vinculações extremadas e aversões congênitas de hoje são frutos dos desequilíbrios afetivos de ontem a nos pedirem trabalho e restauração. É possível haja longa demora na aceitação geral da verdade por parte dos agrupamentos humanos em nos reportando ao mundo genésico. Dia virá, porém, no qual todas as criaturas compreenderão que o espírito, onde estiver,
conforme aquilo que plante em matéria de afetividade, isso também colherá. Então, nesse final, Emmanuel diz para nós que ainda tem uma longa demora, vai ser um grande trabalho de reeducação, de esclarecimento da nossa sociedade planetária, tanto encarnada como desencarnada, para que nós entendamos todo o processo, né, que todos os processos que nos envolvem em tantos desequilíbrios, tendo sempre o entendimento de raízes reencarnatórias, né, de origens reencarnatórias, de encarnações anteriores. Mas o que Emmanuel chama atenção são exatamente ali as dúvidas, as dificuldades que nós temos para entender quando se trata do mundo genésico, ou seja, nas relações afetivas entre pessoas. Porque quando nós falamos em situações do presente que trazem conflitos, nós vamos encontrar no passado ali origens diversas, né? Então são, por exemplo, amigos que criaram conflitos, pessoas que se desequilibraram, inimigos do passado que se juntam. Então nós vamos encontrar ali pessoas que se reaproximam por diversos motivos, por necessidades de reajuste. Mas aqui o que é colocado por Emmanuel para nós é exatamente com relação a essas questões afetivas. Os casais que se aproximam, as famílias que são construídas, cujas origens trazem exatamente ali esses desequilíbrios afetivos. Então pode ser que demore, que a gente vai encontrar aqui pessoas que vivem dificuldades, né, nas suas relações. Inclusive nós já falamos também aqui em estudos anteriores a respeito do divórcio, a respeito das separações, a facilidade com que isso acontece no mundo atual, a volatilidade das relações, porque as pessoas se juntam para ver no que dá. Se não deu certo, cada um vai para o seu canto. E na verdade são dois espíritos que se aproximam para reajustes e adiam deliberadamente essa oportunidade, e vão adiando e arrastando para o futuro, exatamente porque os modismos da nossa sociedade atual colocam isso como uma liberdade de expressão, uma liberdade do seu modo de viver. Só que nem sempre a liberdade que nós implementamos, assim como a liberdade do aborto, assim como a liberdade do suicídio, assim como a liberdade da separação e tantas outras, entre aspas, liberdades que nós decretamos para nós mesmos, sem nos darmos conta, né, da negligência que nós estamos praticando perante as responsabilidades do passado. Mas dia virá, porém, como Emmanuel coloca aqui na sua última passagem, no qual todas as criaturas compreenderão que o espírito onde estiver, conforme aquilo que plante, isso também colherá, especialmente em matéria de afetividade. Herculano Pires, então, para a gente poder concluir, traz para nós essa reflexão a partir dessa mensagem de Emmanuel. A chave da reencarnação. O irmão Saulo, então, assina, como nós vimos aqui, era o pseudônimo de Herculano Pires. O princípio da reencarnação é a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas humanos. Então, essa primeira passagem dele aqui já traz para nós aqui algo fundamental. A chave da compreensão daquilo que tudo que nos acontece. E quando nós falamos sobre o princípio da reencarnação, a gente vai lembrar, por exemplo, quando se visita, aqui em São Paulo nós temos o Hospital Infantil do Câncer. Como pode uma criança com 1 ano de idade, fazendo quimioterapia, radioterapia, por que ela nasceu dessa forma? Nós vamos aqui em São Paulo também na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, e você encontra uma criança recém-nascida com os membros deficientes, com questões, com deformidades neurológicas graves. O que essa criança fez para merecer isso? E aí nós vamos encontrar em todas as questões por que alguém nasceu na miséria, passando fome. Hoje pela manhã, conversando aqui em casa, a gente falava sobre questões de nutrição, surgiu o assunto, né? E a gente falava sobre o grande desperdício de comida que tem aqui no Brasil. Né? Então você vai nas feiras livres, nos supermercados. Então o Brasil é um dos países que mais desperdiça comida, por falta de uma
uma educação social, por falta de uma educação, educação nutricional, né? E aí então, a gente falava assim que na África, por exemplo, né, os Médicos Sem Fronteiras, a Unicef tem essa grande preocupação de acolher aquelas crianças absolutamente subnutridas. Nós vamos aqui no Nordeste do nosso país, nas regiões mais pobres, e vamos encontrar também famílias nas situações mais degradantes por falta daquilo que é o mais básico, o mais essencial. Por que que aqueles espíritos estão lá? E aí Dudu colocou, né, você não sabe o que ela foi ontem. E para isso a gente tem que ter o entendimento sobre o princípio da reencarnação. Porque enquanto nós achamos, né, que é o acaso que determina aquela criança que vai viver num grande condomínio, tendo a mesa farta, com todo o conforto, e aquela que vive numa condição miserável. Por que isso tudo? Por que que hoje nós estamos aqui conversando tranquilamente, falando da doutrina espírita, aqui através da nossa comunicação, enquanto nós vamos lá para a Ucrânia, encontramos pessoas perdendo tudo que construiu na vida, que construíram na vida, perdendo a própria vida, perdendo entes queridos? Por que tudo isso? Então essa primeira frase que Herculano Pires traz para nós, ela é fundamental, porque nós tiramos do acaso a responsabilidade de ditar o modo como a vida se apresenta para nós e começamos a colocar em nossas próprias mãos as responsabilidades a partir das escolhas que nós fazemos. Sem ele, esse princípio da reencarnação, tudo é mistério e confusão em nossos destinos e a justiça de Deus nos parece absurda. E aí a gente vai lembrar mais uma vez quando nós conversamos, né, naquela oportunidade, estudando sobre o ateísmo, se eu não me engano, foi no início do Livro dos Espíritos, quando Kardec falava, né, sobre o ateísmo, falava sobre as diversas filosofias que nós temos hoje, né, falando sobre o espírito em si. E aí então eu lembrei para vocês que se nós formos hoje, agora, num canal do YouTube que prega o ateísmo como uma filosofia de vida, nós vamos perceber que a maior argumentação que se tem, e não podia deixar de ser, porque o ateísmo, né, vendo ali a origem dessa palavra, significa não Deus, né, porque teo é Deus, né, então teísmo é crença em Deus. O ateísmo é um prefixo de negação. Então, ateísmo, não Deus, Deus não existe. E nós vamos entender, se você acredita em Deus, esse é um dos argumentos que é apresentado, como é que você vai explicar isso? Aí começa a mostrar fotos das grandes tragédias humanas que encontramos hoje na nossa sociedade planetária. As guerras, os crimes, a violência, o abandono. E aí então você vai questionar, que Deus justo é esse que permite tudo isso? Que lei de Deus é essa? É tão absurda como essa que se apresenta. E Herculano Pires coloca, se você não colocar a chave da reencarnação, você não vai entender. E aí você vai acreditar que é Deus que escolhe quem sofre e quem não sofre. Mas quando você começa a ver na reencarnação a trajetória de cada indivíduo dentro do contexto que ele está vivendo, aí sim a justiça de Deus começa a fazer sentido. Essa chave foi perdida a partir do século IV, a partir do quarto século de nossa era. As religiões cristãs, adaptando-se aos formalismos pagãos e judaicos, perderam a chave que Jesus lhes havia deixado em seus ensinos, como ainda hoje podemos ver de maneira inegável nos evangelhos. O cristianismo, aturdido, não pôde encontrá-la nos caprichosos labirintos da teologia formulada pelos novos doutores da lei. 18 séculos depois de Cristo, os cristãos se veriam desarmados diante do desafio da razão, esclarecida pela evolução cultural. O mundo convertido ao cristianismo voltaria então às fontes esquecidas da cultura pagã. Essa apostasia, como a do imperador Juliano, o lançaria de novo nos dilemas insolúveis da razão desprovida de luz espiritual. Ou seja, né, essa razão desprovida de luz espiritual
significa que o foco da nossa atenção se encontra em tudo aquilo que o mundo material pode oferecer, sem vermos no mundo espiritual a origem de tudo, até porque nós somos espíritos e, sendo espíritos, nós somos imateriais. Portanto, a nossa origem não é material. Mas como as nossas percepções e a nossa razão ainda focada no mundo material vê tudo como matéria, como é que a gente pode entender aquilo que acontece no mundo dos espíritos? Há 2 séculos nos debatemos nesse torvelinho de loucuras, mas há mais de um século o Espírito da Verdade, prometido por Jesus, vem renovando na Terra o ensino do Mestre, graças ao restabelecimento da comunicação mediúnica, permanente e natural que nos devolve a chave perdida da reencarnação. Então, quando ele fala sobre há mais de um século, fala exatamente sobre a origem do Espiritismo, não pela filosofia, pela ideia do Espiritismo como uma nova religião, mas como uma filosofia que nasceu do intercâmbio claro e direto com o mundo espiritual, mostrando que o mundo espiritual não é uma crença, é uma realidade. E a partir dessa realidade, então, nós começamos a reformar as nossas filosofias. A liberdade para a vida afetiva, agora Herculano Pires saindo um pouco dessa introdução, do entendimento da reencarnação, da chave da reencarnação, como aquilo que vai explicar tudo, todos os conflitos e todas as dificuldades que nós vivenciamos, agora ele chama atenção exatamente para a liberdade da vida afetiva. Essa liberdade que procuramos nas ilusões do corpo carnal está na realidade do espírito, onde somos, como Jesus ensinou, semeadores que saíram a semear. A semeadura que fizermos determinará a nossa colheita, pois as leis naturais nos escravizam aos seus resultados inevitáveis. Quem planta o joio não pode colher trigo. Se semeamos desequilíbrios afetivos em nosso caminho, como queremos colher os frutos do equilíbrio? Por outro lado, se a semeadura do passado foi má, como corrigi-la se continuamos a semear as mesmas sementes? A chave da reencarnação nos abre as portas do entendimento. Temos de renovar as nossas sementeiras. Mas se dermos ouvido às teorias loucas da razão pagã, desprovida de luz, que pretendem considerar como normais as anomalias sexuais, justificando-as com a falsa plenitude dos gozos materiais, não sairemos do vicioso círculo da escravidão sensorial. Então, para nós, a vida será essencialmente prazeres das sensações. Prazeres e sensações. Sem as responsabilidades, não me importa aquilo que eu faço, não importa aquilo que me façam, porque a vida agora, como diz popularmente, ela segue a lei da selva, onde o mais forte, o mais adaptado sobrevive. Só que, na verdade, através desse entendimento do curso que a vida segue, a partir das construções que nós vamos empreendendo no decorrer da nossa existência, aí sim nós começamos a ter essa compreensão. E um ponto importante, para a gente poder concluir aqui o nosso estudo de hoje. Emmanuel fala sobre a chave da reencarnação, aliás, Herculano Pires, desculpem, fala sobre a chave da reencarnação, e da mesma forma Emmanuel traz para nós sobre os conflitos atuais no campo afetivo com causas no passado. Mas vale a pena a gente também ter uma percepção, porque nós estamos analisando muito, porque esse era o foco do estudo, mas a gente vai um pouquinho além, como sempre. Nós estamos olhando o presente, procurando causas no passado. Mas nós não estamos vendo o presente como causas daquilo que vai repercutir no futuro. Quantos e quantos são os casais que se lesionam afetivamente no presente, sem se dar conta que o futuro será um futuro doloroso? Quantos abortos estão sendo praticados no presente, que repercutirão para nós no nosso futuro? Quantas violências no campo da sexualidade, no campo da rejeição,
estão sendo praticados atualmente por preconceitos, por escolhas que as pessoas fazem, sem se preocuparem com aquilo que vai acontecer no futuro. Então, o Espiritismo nos abre essa visão, mostrando que a chave da reencarnação abre as portas do passado para nos dar esse entendimento daquilo que já aconteceu e que hoje traz as suas consequências, como também nos ajuda a abrir as portas do futuro para percebermos que aquilo que nós estamos fazendo agora vai trazer para nós um resultado no futuro. E isso não é necessariamente algo negativo. Porque se eu tenho um entendimento do futuro e começo a mudar as sementes que eu estou semeando, eu já começo a fazer um planejamento de boas colheitas no futuro. Se as colheitas atuais são obrigatórias porque nós plantamos no passado, hoje nós podemos planejar como vai ser ali a nossa horta, como vai ser o nosso pomar, como vai ser ali o nosso campo de plantação. Fabi trouxe para nós aqui uma mensagem. Obrigado pela participação dos nossos queridos amigos do plano espiritual. Diz assim para nós, né? Queridos amigos, irmãos de aprendizado, muita paz em cada coração. Inicialmente acalmemos nossas angústias, porque o tempo é um presente que Deus nos dá. Quando o utilizamos em esforços de melhoria, estamos sempre fazendo bom uso dele. Além disso, nem sempre conseguimos ver nossas conquistas espirituais, porque quando vislumbramos o como agir, estamos na posição da terra que, após ingentes trabalhos, rompe com as trevas da terra onde viveu por tempo e se deslumbra com a luz. Mas é apenas o início de uma nova fase de trabalhos e crescimentos, até que o caule cresça, se fortaleça para suportar os golpes dos ventos e das chuvas, para então vir as folhas que devem ser fortes, para nascer e renascer e aprender a mais luz para purificar o ar em que respiramos, e finalmente virão as flores quando aprendemos a distribuir perfume e beleza sem ainda exigir em troca, para então o fruto vir e amadurecer. Uma linda analogia essa, né? Que mostra que toda semente ela cria raiz, tem o seu caule, primeiro traz as frutas, traz as folhas, depois vem os flores, para só então vir os frutos. Ou seja, a nossa vida é construída dessa forma. Então há necessidade de um crescimento, de um fortalecimento, de um amadurecimento, né? Então, amigos, que é o fruto senão a doação da árvore forte e produtiva para saciar a fome do outro? Ah, amigos, estamos no caminho e rumando ao futuro glorioso. Seremos videiras um dia, mas não se esqueçam que vinha produtiva é a que fornece ao fruto para saciar a fome e a sede do próximo. Porém, entre a visão gloriosa do futuro está um passado que precisamos resolver. E essa mesma paciência que precisamos aprender a ter conosco, precisamos estender àqueles à nossa volta, porque as lesões produzidas não acabam pela reencarnação, como se o renascimento do corpo físico é o início de uma nova fase. Também requer trabalho ingente para produzir seus frutos. Não percamos tempo com tristeza, com distrações, com novos erros. Sigamos a luz que já vislumbramos. Não desdenhemos o trabalho que se impõe no dia a dia, como fazer e refazer. As dificuldades e alegrias do cotidiano são apenas novas oportunidades de conquistar quem um dia magoamos, de esquecer mágoas do passado e reequilibrar. Aqui eu acho que faltou um trechinho, Fabi. Depois a gente complementa. Paz no coração, amigos, não exijamos. Então vamos voltar ali, né? Magoamos de esquecer mágoas do passado e reequilibrar o passado, reequilibrar essa balança de débitos e créditos, entendendo que o amor é o que traz o equilíbrio perfeito e que nos liberta para as fases que virão. Paz no coração, amigos.
Não exijamos frutos amargos do imediatismo. O fruto saboroso leva tempo, e a natureza nos mostra isso. Mas ele virá, porque o grande jardineiro não descuida de nenhum de nós. Né? Nossa querida Ana que trouxe, Fabi. Aqui também tem uma parte que foi trazida para nós aqui nessa mensagem, que eu achei muito interessante, né? Então nossa querida Ana trazendo para nós aqui esse ensinamento. É algo que eu gostei muito aqui, né? Que ela colocou assim, que essa ideia que nós temos, né? Não, Fabi, isso aí, tudo que é ao vivo é diferente. Então, aqui algo muito interessante que ela trouxe, foi dizer assim, que a gente tem essa ideia da chave da reencarnação, que no passado foi cometido um erro, e que depois no presente há o reencontro daqueles espíritos ligados por esses débitos. A impressão que se dá é que só o fato deles se reencontrarem no presente, as coisas foram resolvidas, sem se esquecer do trabalho que tem que ser realizado. Porque a reencarnação, na verdade, é a oportunidade de colocar todo mundo de volta no mesmo caminho. O que eles vão fazer nesse caminho vai depender exatamente da vontade, das escolhas, do livre-arbítrio de cada um. Porque nós vamos encontrar, infelizmente, muitas relações que vão se perpetuando durante séculos e séculos, porque esses espíritos, mesmo tendo oportunidades, eles não se acertam porque eles não mudam. Continuam ainda alimentando os mesmos vícios, continuam alimentando ainda os mesmos sentimentos negativos. Então, na verdade, hoje, que nós estarmos aqui reencontrando os nossos devedores do passado ou os nossos credores, significa que agora nós temos oportunidade de refazer esse trabalho, ou melhor, de fazer um novo trabalho. Se não fizer certo, o débito continua. Então não basta apenas a gente pensar no mecanismo da reencarnação. O mecanismo da reencarnação é o mecanismo da lei que nos permite trabalhar e mudar. Agora, a ação de cada um depende da nossa vontade. Porque é a mesma coisa, pensando de uma forma bem grosseira, aquele indivíduo que comete um crime e vai preso. Se essa prisão não promover nele a transformação, ele vai sair como o mesmo criminoso que entrou, se não pior. A vida para nós é assim. Ela vai trazendo essas reflexões, vai trazendo para nós essa visão. E nós que temos a oportunidade de termos esse entendimento através do estudo, através do aprendizado, nós temos uma oportunidade maior ainda. Porque tudo aquilo que nos acontece é para nós uma oportunidade de grande entendimento. A Angelina colocou para nós, né, um jovem na Ucrânia, cadeirante, né, os amigos saíram para outro país para protegerem-se da guerra, ele prefere ficar para ajudar as pessoas. Se comunicou com os amigos que têm condições, pediu ajuda, está conseguindo ajudar ucranianos em condições de carência. Né? Pois a gente vê, né, Angelina, ali a força espiritual de cada indivíduo, né, de fazer esse trabalho importante. A Flor colocou, né, minha mãe está escutando comigo e só concordando. Pois é, né? Beijo para vocês também aí. Né? Então, mas é isso mesmo, né? A gente vê assim que quantas e quantas famílias se juntam e infelizmente a gente percebe que quantas e quantas famílias vão ali empurrando para frente, né? Lamentavelmente, os mesmos erros do passado. Então, estarmos juntos hoje é uma oportunidade tão valiosa que, se nós soubermos aproveitar, aí sim nós seremos impulsionados para esse progresso que todos nós desejamos. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho, temos aqui os nossos companheiros do plano espiritual com seus afazeres, nós também temos, então nós vamos aqui seguindo. O mais importante, né, pessoal, nós concluímos então mais um livro na Era do Espírito, finalizando aqui com esse nosso último encontro para esse livro. Na próxima quinta-feira nós voltamos a nos reencontrar, trazendo já a introdução do nosso livro Astronautas do Além. Né? Então, um livro muito bacana. Tenho sim, Andréia. Um livro muito bacana, que trouxe para nós assim, profundas reflexões nos campos mais diversos, assuntos variados, reflexões importantes. Isso, Astronautas do Além. Lembrando, né, como eu comentei para vocês no início, é uma trilogia que começa com Chico Xavier pede licença. O Chico Xavier pede licença, era uma coluna
que tinha no jornal, na Folha de São Paulo, em que Herculano Pires colocava mensagens do Chico. E aí então essa coluna se chamava Chico Xavier Pede Licença, né? E aí depois desse livro veio o Na Era do Espírito, que foi uma continuidade, porque eu acho que eles perceberam que deu certo aquela brincadeira, né? E aí então seguiam para um segundo livro, e foi tão bom que depois veio para um terceiro livro. E é esse que nós vamos estudar, né? Então, na próxima quinta-feira começa o novo livro, mas lembrando que amanhã nós estamos juntos para dar continuidade.